Dando continuidade à exposição bíblica, livro de Números, irmãos. Números, capítulo 20, capítulo 14, verso 20. Números, capítulo 14. Até o versículo 38. Tornou-lhe o Senhor: segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nem o deles verá a terra, que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis: por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Se consumirão e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Amém. Vamos mais uma vez à presença do Senhor em oração, irmãos. Senhor, nós te damos graças por tua palavra e pelo privilégio de podermos ouvir a tua voz nessa manhã mais uma vez. Fala conosco, Senhor, pelo poder, no poder do teu Espírito. Torna conhecida a glória do teu nome, trazendo salvação, redenção, temor, ó Deus, no nosso coração, para podermos andar em retidão, confiados no Senhor. Em Jesus Cristo nós oramos, nosso Senhor. Amém. Sem dúvida, irmãos, nessa narrativa que vai chegando ao fim, esse período específico da história, o Senhor, mais uma vez, acrescenta um outro elemento importante para tratar do pecado de Israel. A duração dos dias da viagem para a terra prometida
os dias serão prolongados. Veja, serão prolongados não por fidelidade. Por exemplo, quando Josué, lá no livro de Josué, ele vai para a batalha, não é? Um dia é prolongado para que ele termine de destruir os inimigos. Os dias são prolongados com objetivos, mas aqui eles são prolongados como juízo de Deus sobre Israel. Perceba o tempo que eles passarão no deserto, o tempo que eles andarão no caminho do deserto, será de grande tribulação e de aumento de sofrimento, e os seus dias serão os dias que eles morrerão naquele lugar e ali serão sepultados. O Senhor estabelece um conceito claro, ele vai punir o pecado de Israel. Mas ao mesmo tempo, irmãos, a narrativa começa com um perdão, veja, no verso 20, e é isso que é intrigante em toda a narrativa. O verso 20 ele diz, o castigo dado por Deus. Não é? Esse é o castigo que Deus dá. Mas ele começa perdoando o pecado. Veja, verso 20, tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Veja, e que palavra foi essa? Se nós voltarmos para o texto anterior que nós expomos domingo passado, lembra que na oração de Moisés, duas coisas ele exalta. Primeiro, a glória de Deus. Então ele diz, ora, Senhor, se o povo que tu livraste da terra prometida com mão poderosa morrer no deserto, eles dirão, as nações dirão, que o Senhor não tem poder para concluir a obra. O Senhor livrou e não tirou o povo da terra da escravidão, mas não tem poder para fazê-los habitar nessa terra. Por isso os matou. Por isso os matou. Então, a preocupação de Moisés era, o que dirão os povos, Senhor? A tua glória dentro das nações. E aqui, e o segundo ponto, ele vai dizer, não apenas por causa da tua glória, Senhor, mas porque tu és o único Deus que pode perdoar pecado. O Senhor é o único que mostra, veja aí exatamente que encerra o texto, no verso 17 a 19 do capítulo 14, ele diz, agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo, o Senhor é longânimo e grande é misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como tens perdoado este povo desde a terra do Egito até aqui. Perdoa como o Senhor tem perdoado desde a libertação do Egito até aqui. Ora, segundo as tuas palavras, exatamente como começa, veja o verso 20, diz, segundo a tua palavra eu lhe perdoei. Segundo a tua palavra eu lhe perdoei. A preocupação, não é? E aquilo que ele busca em Deus é a sua misericórdia, não é? As tuas misericórdias, Senhor, elas são misericórdias extraordinárias, muitas, riquíssimas. Engrandece o teu poder no meio do teu povo. Porque, humanamente falando, seria muito fácil, não é? Alguém se levantou contra Deus e ele então pode deferir um golpe e acabar com tudo de uma vez por toda. Essa ira, essa ação, ela pode ser uma ação natural, intempestiva, mas natural. Mas quando ele diz assim, eu vou perdoar aqueles que me ofenderam, eu vou perdoar aqueles que não creram em mim, eu vou perdoar aqueles que murmuram contra mim, eu vou perdoar aqueles que se levantam contra mim. Ele está estabelecendo um padrão muito claro. Só Deus é poderoso para perdoar pecados. E essa linguagem bíblica, ela é tão clara, por exemplo, quando o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, verso 8, diz
que quando nós ainda éramos inimigos de Deus, nós fomos alcançados por sua graça. Nós éramos ainda inimigos de Deus quando ele nos salvou. Ele mostrou compaixão para com eles no momento em que eles mereciam o juízo e a condenação. E o perdão dos pecados está estabelecido aqui, como o Senhor bem esclarece e coloca no texto. Agora, veja o verso 21. A preocupação de Moisés agora se torna plena. 21. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Veja, se a preocupação dele era com a glória de Deus, ele está dizendo, a minha glória será vista em toda a terra. Toda a terra será cheia da minha glória. Assim como a terra será cheia da minha glória, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Interessante que a preocupação com a glória é a declaração do próprio Deus. Ora, tão certo como a terra será cheia da minha glória. Isso é um fato inequívoco. A terra será cheia da minha glória. Assim como acontecerá isso, esses que se levantaram contra mim, nenhum desses entrarão na terra. Nenhum deles entrará na minha terra, na terra prometida. Consequentemente, o Senhor estabelece aqui um padrão entre salvação, perdão de pecados e julgamento e juízo. Nós acabamos de ler um texto que é bem intrigante acerca do perdão de Davi. O texto começa falando o que vai acontecer com Davi por causa do seu pecado. E a espada não vai se apartar. Aquilo que ele fez em oculto acontecerá ao ar livre diante de todos. Não é? O Senhor trata essas coisas exatamente assim. E até ele diz, não há nada oculto que não será revelado. Essas são coisas e questões que são bem claras pelo Senhor. Ele vai tratar o pecado assim. Porém, ele perdoou o pecado de Davi. O teu pecado foi perdoado. Mas a espada não se apartará de ti. O que fizeste em oculto será feito no sol, ao meio-dia. Esse pecado que você cometeu tramando para se deitar com a mulher de Urias, isso aconteceu na calada e no silêncio do dia e da noite. Agora eu vou fazer isso durante o dia. Agora o Senhor diz as mesmas coisas, mas numa outra perspectiva, é exatamente o mesmo princípio. Os teus pecados estão perdoados, mas nenhum desses que se levantou contra mim, murmurou, se levantou contra o meu poder, a minha obra, a minha misericórdia, esses que pecaram contra mim, nenhum desses entrarão, nenhum vai poder ver a terra ou entrar na terra prometida. E é interessante que o texto diz, esses que desprezaram, nenhum haverá, como diz o finalzinho do verso 23, nenhum desses. E perceba que agora, não é? E é interessante que a repetição do termo, não é? E numa narrativa ajuda a gente a entender que ele está enfatizando uma verdade. Perceba que Caleb é citado pelo menos 3 vezes no texto. Aquele que era a minoria, ele e Josué, que tinham crido, e enquanto os 10, aquilo que os 10 falaram se tornou o grande problema, e que foi que todos ouviram e todos atenderam. Agora, esses 2 são exaltados. Não apenas aqui, veja, por favor, não é? Você vai ver no verso 24. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, a sua descendência a possuirá. Veja na sequência ainda, por favor, no verso 29 ainda.
Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Veja de novo, no verso 35 em diante. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Se consumirão e aí falecerão os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Perceba que 3 vezes ele faz esse contraste, né, entre o povo, Calebe e Josué, entre os espias e os 2 espias, Calebe e Josué. Ora, é interessante nós percebermos, irmãos, que aqui você tem uma distinção importante. As palavras daqueles que se levantam contra o Senhor, ou que trazem murmuração, ou se colocam contra o ensinamento do Senhor, esses têm um auditório bem grande, bem maior, e as pessoas, elas encontram logo essa verdade, ou essa mentira, encontra guarida no coração delas, elas logo se levantam contra Deus, elas se levantam contra a bondade de Deus, elas se levantam contra o poder de Deus, elas se levantam contra a justiça de Deus. E imediatamente se encontra eco no nosso coração. Encontra eco no nosso coração. Ora, o Senhor, Ele não tem poder. Nós nos levantamos contra o poder de Deus, porque Ele não pode destruir os gigantes que estão na terra que nós vamos possuir. Ele teve poder para destruir o exército do Egito, afogando-os no Mar Vermelho, diante dos nossos olhos. Mas Ele não tem poder. Ele não tem poder para nos fazer entrar na terra. E isso logo se cala diante do nosso coração. Essa verdade se cala. Então, quando nós estamos diante de uma situação como essa, da nossa luta contra o pecado, não é? Da nossa luta contra as nossas fraquezas, logo Satanás e a voz daqueles que se levantam diz: ora, o Senhor não pode nos fazer livres desse pecado, ora, esse pecado não é um grande problema, você pode viver com ele. Chegam alguns que vão começar a ensinar mentiras e isso encontrará eco no seu coração, enquanto a palavra de Deus diz: o Senhor que te deu vida e que deu o filho para morrer e ressuscitou o seu filho ao 3º dia, esse é aquele que te libertará do pecado. E você acha que não, e você começa a crer naquilo e começa a viver na iniquidade. Você começa a não confiar em Deus, a não esperar nele, a não esperar no poder dele. Logo você começa a declinar, murmurar, encontrar razões para viver na prática daquele pecado. Eles se levantam contra a bondade de Deus. Ora, Deus nos tirou de lá porque nós éramos escravos. E Ele vai nos fazer morrer aqui. Nós não cremos que Ele tem um plano extraordinário para o seu povo. Ainda que esse povo morra, ele viverá. Ele não entende isso. Eles não confiam na bondade de Deus. Então a voz que se levanta e diz assim: ora, você não tem essa inclinação para o pecado, não é essa a tua inclinação? Satisfaça ela. Isso é bom para você. Pratique isso vai lhe fazer bem. Deus, Ele impede você, Ele impede o melhor para você, Ele não quer o melhor para você. Quando Ele proíbe você de fazer isso, Ele está proibindo você de ter prazer.
Aí você começa a questionar, veja se não foi isso que Satanás falou para a mulher lá no jardim do Éden, dizendo, ora, esse fruto aí, Deus não quer que você coma, porque Ele quer privar você do que o que há de melhor na terra, que é você ser igual a Ele. Deus não é tão bom assim. Essas são as vozes que são ouvidas e que encontram guarida no nosso coração. E nós começamos a justificar as nossas práticas, dizendo, é verdade, Deus não é tão bom assim. Nós não falamos isso com todas as letras, mas agimos como quem pensa assim. Nós não articulamos com todas as letras, mas agimos como se fosse assim, ora, eu vou praticar esse pecado, porque Deus está me privando de alguma coisa que é tão boa. Essas são mentiras dos espias, dos 10 espias que voltaram dizendo, Deus não tem poder, Deus não é bom, Deus não é justo. Calebe e Josué não foram ouvidos. Confiemos nas palavras do Senhor. Ele prometeu que nós entraríamos na terra. E aqui está a diferença que desfaz toda a estrutura da vida, irmãos. A narrativa, ela traz implicações diretas. 3 vezes as 2 verdades são repetidas no todo do texto, para que fique claro a diferença entre Calebe e Josué, os 10 espias e o resto do povo. Eles não creram no Senhor. Veja, por favor, na sequência do versículo comigo, verso 25, ele diz, ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale, mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Agora o Senhor está dizendo, vocês vão mudar a rota, eu vou fazer vocês voltarem pelo caminho, voltem para o Mar Vermelho. Se vocês tiverem a ideia do mapa na mente, não é? Imagine que aqui embaixo você tem o Egito, aqui você tem a Palestina exatamente nessa direção. Você tem a Palestina, eles saem dessa região, eles habitavam na terra de Gósen, na parte mais alta, no mais extremo norte do Egito, pronto para sair. Eles saem daquela terra na direção da Palestina. O caminho era muito rápido, quando eles chegam ali, eles se levantam contra Deus. E o Senhor então diz, agora vocês vão voltar. E eles voltam esse caminho, mas não atravessam o Mar Vermelho. Eles vão rodear o Mar Vermelho, eles vão pela margem do Mar Vermelho, eles vão descendo pelo deserto de Sim, eles vão descendo até o Monte Sinai, eles vão passar de volta pelo deserto e vão entrar pela parte onde está o Rio Jordão. Esse caminho são 40 anos. O Senhor pune os seus pecados passo a passo. Vocês vão agora voltar pelo caminho do Mar Vermelho. Veja o que ele diz no 25, amanhã de rumo, não é? E caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Vocês vão voltar do lugar de onde vocês saíram. Depois disso, o Senhor a Moisés e Arão, até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes, por minha vida, diz o Senhor, por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Preste atenção, começa a paga dos seus pecados. Nós queremos, é melhor morrer no deserto do que morrer lutando pela terra prometida. É melhor levantar um rei que nos conduza de volta ao Egito. Isso eles estão falando a Moisés. O Senhor disse, eles falavam isso aos meus ouvidos.
Tem pecados, irmãos, que chegam aos ouvidos do Senhor com muita rapidez. A murmuração é uma delas. Vocês murmuraram contra mim, e o que vocês falaram aos meus ouvidos, eu farei com vocês. Vocês vão morrer no deserto. Não era isso que vocês queriam? Agora vocês vão morrer no deserto. Por todos os seus pecados. Acompanhem comigo. Diz o texto: por minha vida, diz o Senhor. Perceba que sempre é com juramento, né? Veja no verso 21, só você relembrar como a estrutura é bem repetida. Só que muda o conteúdo, mas a estrutura é a mesma. O 21 diz: porém, tão certo como eu vivo. Veja, todas essas declarações são postas em meio de juramento, né? Entende que essa é uma maneira profética de falar. Você tem várias maneiras. Você tem assim diz o Senhor, né? Assim diz o rei de Israel, o Senhor do Senhor dos Exércitos. Agora aqui é uma maneira. Ele está jurando por ele mesmo. Veja, porque não há ninguém mais alto do que ele por quem jurar. Ele jura por si mesmo. Assim tão certo como eu vivo. Tão certo como eu vivo. Toda a terra se encherá da glória do Senhor. Nenhum dos homens que viram a minha glória e se levantou contra mim, nenhum desses homens verá a terra, adentrará a terra prometida. De novo no verso 26, vê melhor no 28, diz-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe e Josué. Verso 31. Mas os vossos filhos que dizeis, por presa serão, farei entrar nela. Veja que era esse o argumento deles. Os nossos filhos serão devorados nessa terra. Murmurando contra o Senhor, dizendo que Deus não tinha preocupação com seus filhos. O Senhor diz: os filhos de vocês, eles entrarão na terra, mas vocês não entrarão. Vocês desprezaram a terra, os seus filhos entrarão, mas vocês não entrarão. Sequência ele diz, no verso 32, porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos. E levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Aí vem de novo outra punição. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias. Quantos dias vocês passaram espiando a terra? 40 dias. Eu vou acrescentar 1 ano para cada dia que vocês espiaram a terra. Vocês viram a minha glória e desprezaram. Vocês não vão entrar na terra. Vocês murmuraram aos meus ouvidos, eu vou fazer o que vocês queriam, o que vocês pediram. Vocês vão morrer no deserto. Vocês passaram 40 dias lá. Agora, vocês vão para cada dia 1 ano. 40 anos no deserto. Cada dia representando 1 ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Eu farei isso a essa má congregação que se levantou contra mim nesse deserto. Serão consumidos, falecerão, porque fizeram murmurar a congregação. Todos eles morrerão. Ora, irmãos, é interessante nós pensarmos nessa dupla realidade, né? Os seus pecados foram perdoados, mas 3 vezes o Senhor diz qual será a punição deles no deserto.
quem viu a glória do Senhor não vai ver a terra, porque murmurou contra o Senhor. Os que falaram aos ouvidos do Senhor, o Senhor vai fazer aquilo que eles pediram, eles vão morrer no deserto. E cada dia será um ano acrescentado, em que eles não creram no Senhor quando forem espiar a terra. Agora eles passarão 40 anos. O Senhor poderia tê-los destruídos todos num único ato. Num único momento, o Senhor poderia ter matado todos numa única palavra, numa única ação, num único movimento dele. Por que o Senhor faz isso? Por que o Senhor trata os nossos pecados assim? Porque que não significa perdão dos nossos pecados, que nós estamos livres das consequências dos nossos pecados. E por que o Senhor traz o sofrimento como juízo sobre o nosso pecado? São perguntas importantes que nos ajudam a entender bem esse texto por algumas razões básicas. Veja, irmãos, se você olhar, por exemplo, a descrição no livro de Deuteronômio, eu queria que você... Deuteronômio 1, 34 a 40, por favor. Veja, aqui Moisés está resumindo a história que aconteceu em Números. Veja as palavras. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou. Veja, é interessante que Moisés captura exatamente o juramento, né? O Senhor fez um juramento e jurou dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Veja, o próprio Moisés recebeu punição parecida. Tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos meninos, de quem disseste, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Moisés agora acrescenta a essa história, a história que acontece com ele na sequência de Números: eu mesmo não entrarei na terra. Ora, então fica claro para nós, de modo direto, que entrar na terra sim significa entrar na terra prometida e mesmo no paraíso, mas ainda não é a terra prometida que o Senhor deu e que o Senhor nos dará no fim de toda a história, porque senão nós podíamos dizer que Moisés não foi salvo. Isso seria um equívoco. Então não entrar na terra é uma disciplina. Então nós estamos tratando aqui do Deus que perdoa o pecado, mas disciplina o seu povo, para que eles aprendam a amar aquilo que é superior, não a terra, mas aquilo que é superior. Para que ele se desapegue das coisas desse mundo e aprenda a amar aquilo que está além dessa terra prometida, que é a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e Senhor, e Criador, e Fundador é Deus. Ora, me parece que esse é um princípio claro que o próprio Moisés vai continuar escrevendo. Se você for comigo para o Deuteronômio, capítulo 8, por favor. Veja, aqui é a teologia do livro de Números, né? Moisés aqui vai trazer a memória do povo. Veja, aqui já é a geração que vai entrar na terra prometida. Muitos dos que pecaram ali já morreram, se não todos. Tanto é que a lei é repetida no capítulo 5. Por que a lei é repetida? Porque aqueles que estavam no Monte Sinai não estão aqui agora para ouvi-la. Morreram todos. É uma outra geração que está aqui, porque os seus pais morreram. E ele passa então a descrever por que o Senhor faz isso. Veja, a partir do verso 1 do capítulo 8 de Deuteronômio: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno,
para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Você sabe por que o Senhor te fez passar por isso? Esses 40 anos no deserto, tendo perdoado os teus pecados, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração. E esse é o papel da disciplina. O Senhor humilha o seu povo. E lá, nessa hora, Ele prova. E o que está no nosso coração vem à tona. Ora, normalmente nós usamos esse tipo de linguagem entre nós, crentes, irmãos. Fulano de tal me faz agir assim. Fulano de tal me causa tal coisa. Eu lembro na época da política dele, fulano me desperta, não é, os sentimentos mais primitivos do Roberto lá, não é, do Jefferson, né? Roberto Jefferson, quando ele disse isso em público, não é, ele me desperta os instintos mais primitivos. Na realidade, o que as pessoas, ou o que o sofrimento, ou o que o Senhor nos permite passar, não é isso que produz o mal no nosso coração, não. Isso revela o mal do nosso coração. Isso revela o que está no nosso coração. As nossas reações, a maneira como grosseiramente, abruptamente, carnalmente lidamos com as coisas ao nosso redor, não é? A maneira como lidamos com as coisas de Deus. O sofrimento, quando ele vem, quando a tentação chega, quando a provação chega, ela vai revelar o que está dentro do meu coração. E o Senhor, então, Ele trata o meu coração exatamente aqui. Veja que bondade. Eu te fiz passar por isso. 40 anos no deserto. Para te humilhar. Para te provar. E para saber o que estava dentro do teu coração. Veja que Deus maravilhoso. Quando isso vem à tona, isso não é para você matar o seu irmão, não. É para que o pecado seja tratado. Para que fique claro o mal que há em mim. Veja, continue comigo no texto, por favor. Verso 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Que coisa impressionante. Veja, a fome aqui não é ação externa. O Senhor, aqui é a ação divina. Ele é o agente, Ele é quem age aqui. O Senhor, Ele te humilhou, Ele te fez, Ele te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Veja, o Senhor te tirou essas coisas, te fez ter fome, sede, para que você entendesse que não é do pão dessa terra que você vive, mas do pão que vem do céu. Para que você entenda, o Senhor te tira as coisas, o Senhor te humilha, o Senhor te prova, o Senhor arranca, o Senhor te permite viver sem coisas, sem algumas delas, para que você saiba que você pode viver sem elas, mas não pode viver sem Deus. Você não pode ficar sem Ele. E aqui é o grande ponto, o Senhor está ensinando ao povo, vocês vão voltar para o deserto. Eu perdoei o teu pecado, agora eu vou tratar com vocês. Agora eu vou tratar com o coração de vocês.
E assim o Senhor fez conosco, irmãos. Ele perdoou o nosso pecado, agora Ele trata com o nosso coração. Ele mostra na caminhada pelo deserto as nossas necessidades. Para que saibamos disso. Que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora veja comigo, por favor, irmãos. Na sequência do texto ainda, por favor. 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Veja o cuidado de Deus. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem, e aqui a linguagem é claríssima, disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. E aqui ele diz, assim como um pai disciplina o filho, assim o Senhor disciplina os seus filhos, te fazendo ter fome, sede e passar por necessidades nessa vida, para que você aprenda do que você precisa de Deus. Às vezes os filhos são abandonados pelos pais, para que eles aprendam que o Pai Celeste nunca os abandona. Às vezes o marido abandona a esposa, para que a esposa aprenda quem é o teu marido. Às vezes a esposa se separa do marido, para que você entenda quem é que supre todas as tuas necessidades. O Senhor nos permite ser privado de coisas nessa vida, para o nosso bem. Acompanhe o texto comigo ainda, por favor. Verso 15 e 16. No mesmo capítulo. Eu deixo ler do verso 11, que vai fazer mais sentido para nós. Veja bem. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal, te fazer o bem. E no final, te fazer o bem. O Senhor, o povo a quem Ele perdoa, esses são seus filhos. E os seus filhos Ele disciplina para o bem. As duas verdades estão postas diante de nós. O Senhor perdoou os nossos pecados. E Ele tratará com os nossos corações. Todos nós somos tratados por Ele. Para que ansiemos, não por uma terra na Palestina, mas vê-lo face a face. Ele nos fará e nos humilhará e nos provará e nos fará entender essas coisas, para que o nosso prazer esteja nele e não nas coisas dessa vida.
ali no texto específico do livro de Números, no capítulo 14. As duas coisas se encaixam, porque agora o princípio desses 40 anos está replicado ou explicado por Moisés em Deuteronômio 8. A motivação é tratar com o coração do povo. O Senhor poderia destruí-los num único ato, mas não fez. Mas não fez. Ao mesmo tempo, irmãos, preste bem atenção nessas palavras. Ora, o Senhor é o único de fato que pode perdoar pecados. E isso é bíblico, isso é inequívoco. Ninguém pode perdoar pecados, senão aquele único que tem poder para fazê-lo. Porque o pecado, para ser perdoado, primeiro a justiça tem que ser satisfeita. A justiça tem que ser satisfeita. E nisso, então, você tem a real manifestação do Evangelho. Para que o meu pecado seja satisfeito, veja, não vai ser satisfeito pelo sofrimento que eu passo. Entenda, veja que o sofrimento que eu passo não me justificará. Não é o meu sofrimento que me salvará. Não é a minha dor que vai me redimir. O que me redime é o sofrimento de Cristo. O que me redime é a obediência de Cristo. Veja, que a linguagem usada por Moisés em Deuteronômio são citadas pelo nosso Senhor na tentação no deserto, lá no Evangelho de Mateus. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando ele foi tentado, diferentemente de Israel, que caiu e pecou contra o Senhor, Jesus Cristo, o verdadeiro Israel, ele cumpre toda a lei de Deus. Ele nunca cometeu pecado. Ele foi humilhado. Ele foi provado. Ele foi tentado. Ele passou por necessidades. Ele foi privado de coisas. Até mesmo da presença do Pai. Na cruz do Calvário, quando disse: Deus meu, porque tu me desamparaste. Ele foi privado da própria presença do Pai, para que nós nunca fôssemos privados da sua presença. O Senhor está conosco. Não é o meu sofrimento que me redime. Não pense que você é digno do céu porque você sofre tanto. Porque senão não teria inferno. O inferno é o sofrimento eterno, que só não passará por ele, por aqueles, pelo fato de Cristo ter morrido pelo seu povo. Você não passará pela eternidade do inferno, se Cristo, que sofreu o sofrimento do inferno, sofreu por você. Somente aí. Daí o seu pecado é perdoado. Ora, ele que pode perdoar pecados, porque só ele pode satisfazer a justiça. E é nisso que repousa a nossa salvação. Mas perceba, agora, como filhos de Deus, libertos da escravidão, nós devemos viver como filhos obedientes ao Pai. Porque se não obedecermos ao nosso Pai, Ele nos disciplinará. Mas ainda assim, é diferente. Porque não é um juiz sentenciando um réu. É um pai tratando com o filho. Toda dor que possa ser e existir, ela tem propósito de revelar em nós a glória de Cristo, de parecermos mais com o nosso Salvador, de sermos mais semelhantes a Ele e de desejarmos ardentemente ver o nosso Redentor face a face,
para que todo o conflito, toda a luta contra o pecado cesse e nós possamos glorificar o nosso Salvador por toda a eternidade, sem nenhuma inclinação para o pecado. Isso então nos ajuda a entender como é sério estar sem disciplina. O Senhor diz, a carta aos Hebreus, capítulo 12, as palavras são exatamente assim. Se estais sem disciplina, sois bastardos, porque o pai disciplina o filho a quem ele ama. Se você está solto no pecado, se você está vivendo na iniquidade continuamente, cuidado, porque o julgamento pode vir abruptamente. Porque a disciplina pode acontecer abruptamente. A longanimidade de Deus, a paciência de Deus é revelada nesses casos. Você lembra no texto, 10 vezes, ele cita isso no texto, em Números 14, 10 vezes vocês murmuraram contra mim. Veja, que imagem, que linguagem interessante. 10, isso não é a primeira, são 10 vezes que vocês vêm murmurando contra mim. E a longanimidade, a paciência de Deus. Agora vocês vão sofrer as consequências. Mas se nós estamos em Cristo, nós somos disciplinados, mas não lançados no inferno. Por isso as duas coisas são muito plausíveis. Ele perdoa e ele pune. Porque perdoar e punir estão na cruz, é a verdade da cruz. Ora, lá o perdão de Deus foi manifesto ao pecador, e lá Cristo foi punido como ninguém foi punido antes. Ora, é na punição de Cristo que somos perdoados. Então isso tem significado para nós. Mas para o Filho de Deus, como nós estamos em Cristo, nós fomos punidos em Cristo. Então a disciplina não é para nos lançar no inferno, para nos fazer parecido com Cristo. Continuamente. Por isso, filhos, crianças que estão aqui presentes, quando o seu pai lhe disciplina, ele o faz com o objetivo de que vocês pareçam mais com Cristo. E a disciplina de um pai não é a disciplina de um juiz. Por mais dura que seja, você vai deitar no colo dele de novo. Você vai chamá-lo de pai. Ele vai dizer a você que lhe ama. Porque isso não exclui uma coisa da outra. Nós somos disciplinados por um pai que nos ama e vai nos fazer a imagem do seu filho que pagou a condenação em nosso lugar. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Nós te damos graças, Senhor, por todo o bem que o Senhor tem feito ao seu povo no meio das suas lutas e fraquezas. Acima de tudo, queremos te agradecer pelo perdão dos nossos pecados, Senhor. Ó Deus, nada pode se comparar a um benefício como esse. Obrigado pela disciplina do Senhor. Sim, ela dói, ela fere, ela deixa marcas na gente. Como é bom saber que quem nos disciplina é o Pai que nos ama e quer o nosso bem. Ajuda-nos como igreja a vivermos uma vida reta e santa em obediência ao nosso Pai. Fugirmos do pecado, amarmos a retidão de todo o coração.
porque no final de tudo o Senhor nos fará o bem. Tem misericórdia daqueles que estão conosco nessa manhã e estão fora do Evangelho, não te conhecem, Senhor. Tem piedade das suas almas. Ajuda-os para a glória do teu nome. Socorre a alma desses, ó Deus, para que eles aprendam, Senhor, a esperar e a confiar somente em Cristo, nosso Salvador, e a encontrar nele salvação hoje e para sempre. Revela-te redentivamente nessa manhã para a glória do teu povo, para a glória do teu nome e para o bem do teu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.